Velocidade relativa. Esse é um assunto importante, pessoal, porque ele facilita bastante aí a resolução de muitas questões de cinemática, tá? Esse estudo que a gente está fazendo de encontrar posição, encontrar velocidade, certo? Encontrar o tempo. Mais na frente, vamos estudar também a aceleração. Esse é o estudo da cinemática, que é descrever os movimentos, calculando essas grandezas de posição, velocidade, aceleração, tempo, sem nos preocupar com o que causou o movimento. Tá certo? Quando a gente estuda o movimento de forma analítica, colocando as equações, encontrando os valores, sem se preocupar por que esse movimento está acontecendo, o que ocasionou esse movimento, a gente chama isso de cinemática. E dentro do estudo da cinemática, essa parte aqui de velocidade relativa pode ajudar bastante a resolução de muitas questões. Por exemplo, de forma bem simples, bem transparente aqui para você. Como é que a gente calcularia? Observe esse movimento aqui de duas bolinhas A e B, cada qual com uma velocidade aqui, ó, diferente, né? A bolinha A está com 8 metros por segundo para a direita e a bolinha B 2 metros por segundo para a direita. Tá bom? Não vamos nem falar aqui de sentido positivo da trajetória, não, em orientação da trajetória. Tá certo? Por enquanto, vamos esquecer esse negócio de sinal da velocidade. Tá certo? Para você ver como já começa a ficar mais fácil o assunto de velocidade relativa. Quer dizer que eu não preciso me preocupar com velocidade negativa. Não. Lembrando que a velocidade negativa você usa apenas para substituir no valor da função horária, da posição, né? Mas aqui, vamos lá. Eu quero encontrar a velocidade do corpo A em relação ao corpo B. Aí eu te faço a perguntinha. Pessoal, a bolinha A e a bolinha B, elas estão se movendo no mesmo sentido ou em sentidos opostos? Aí você responde para mim, né? Elas estão se movendo no mesmo sentido. Então, quando elas estão se movendo no mesmo sentido, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero parar uma dessas bolinhas, tá certo? Eu quero parar uma dessas bolinhas. Então, eu faço o seguinte, eu vou parar essa bolinha B, eu quero parar essa bolinha B, e aí qual vai ser a velocidade da bolinha A em relação à bolinha B? Ou seja, tudo se passa como se a bolinha B estivesse parada, como se o B estivesse parado e a bolinha A estivesse se movendo com 6 metros por segundo. O que é que eu estou fazendo aqui na realidade? Eu estou subtraindo. Como é que eu acho a minha velocidade relativa? Eu vou pegar a velocidade de A, que é 8, menos a velocidade de B, que é 2. Pronto, achei minha velocidade relativa. Sempre que eles estiverem no mesmo sentido. Então eu parei a bolinha A, é como se a bolinha A estivesse parada, e a bolinha B, ou melhor, é como se a bolinha B estivesse parada. Vamos lá de novo. É como se a bolinha B estivesse parada e a bolinha A estivesse se aproximando dela com uma velocidade de 6 metros por segundo. Quer dizer que uma pessoa que está lá no carrinho B, na bolinha B, no objeto B, ele observa um motorista que está se aproximando lá na bolinha A, não com 8 metros por segundo, mas com 6 metros por segundo. Belezinha? Então, quando for o mesmo sentido, eu vou subtrair. E quando for sentidos opostos, observe esse outro desenho aqui, ó. A bolinha A e B, agora elas têm sentidos opostos. Então, eu vou colocar aqui. Quando tem sentidos opostos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas velocidades. Como é que vai ser minha velocidade relativa? Minha velocidade relativa de A em relação a B, por isso que é relativa, vai ser 8 mais 2, que é igual a 10 metros por segundo. Então eu vou fazer como se o B tivesse parado. Eu escolhi o B para ficar parado, tá bom? Poderia ter escolhido o A, sem problema. É como se o B estivesse parado e o B estivesse observando o A se aproximando com
10 metros por segundo. Belezinha? Então, encontramos aí a velocidade relativa entre as bolinhas A e B. É só você prestar atenção quando as bolinhas têm o mesmo sentido ou quando têm sentidos opostos. Vamos ver aqui se você compreendeu direitinho. Qual é a velocidade relativa entre esses dois carros? Eu vou chamar esse carro aqui, ó, por exemplo, de carro A, e vou chamar o amarelo aqui de carro B, tá bom? E aí eu quero calcular a velocidade relativa entre esses dois carros. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo a velocidade relativa do carro A em relação ao carro B? Eu vou somar essas velocidades ou eu vou subtrair essas velocidades, pessoal? Então nós vamos subtrair. Vamos subtrair esses valores das velocidades para a gente achar a velocidade relativa entre os carrinhos. Observe que é o seguinte, não precisa você decorar nada não. Olha como faz sentido. A pessoa que está no carrinho B, andando aí a 90 km por hora, ela percebe a pessoa que está no carrinho A se aproximando do carrinho B, obviamente, que o carrinho A está mais rápido. Só que a pessoa do carrinho B, ela observa o carrinho azul se aproximando com uma velocidade não de 120 km por hora. Ela observa o carrinho A se aproximando com uma velocidade de apenas 30 km por hora. Você já deve ter percebido esse efeito viajando em algum momento aí quando o carro está se aproximando. Você percebe, é como se ele estivesse se aproximando com uma velocidade mais baixa. Nem parece que o carro azul está a 120 km. Parece que ele está a 30 km por hora em relação a uma pessoa que está dentro do carrinho B. Tá certo? E aí eu faço aqui a subtração, 120 km por hora menos 90 km por hora. Obtenho aqui que a minha velocidade relativa vai ser de 30 km por hora. Ah, professor, está muito fácil. Eu pensei que era mais difícil. Vamos para outro exemplo então. Então, resumindo aqui, anota aí esses desenhos, faz esses desenhos aí, tá, pessoal? Anota essas informações dessa explicação da questão aí, ó. Mesmo sentido. Faz esse desenho aí e escreve. Mesmo sentido. Velocidade relativa, eu faço o que aqui? Eu vou subtrair. A gente imagina que a velocidade de A seja maior que a velocidade de B, né? Para que haja aí uma aproximação, né? Então, faço VA menos VB. Aqui eu tenho sentidos opostos. E aqui eu faço, para calcular a minha velocidade relativa, eu faço aqui a soma das velocidades. Perceba que nessa situação, A e B estão se aproximando e têm sentidos de velocidades opostos. Então, eu teria que somar essas velocidades para achar a velocidade relativa. Certo? Nessa situação aqui de baixo, eles estão se afastando, mas eles continuam com velocidades de sentidos opostos. Então, para calcular a velocidade relativa, mais uma vez eu faço aí a soma das velocidades. Beleza? Bom, então vamos aí para a resolução da nossa primeira questãozinha, né? Tá certo? Vamos aí fazer isso aí, ó. Mas a gente vai fazer o seguinte, a 10, como não tem nenhuma figurinha, vamos deixar a 10 para um segundo momento. Vamos fazer primeiro essas daqui que tem a figurinha, que é mais fácil, mais tranquilo. E aí depois a gente volta para a questão 10. Tá certo? Vamos lá, vamos aqui então para a questão 2, que é a questão 2, do número 11 aqui. A figura representa a distância entre dois móveis A e B, no instante t igual a 0, aí você tem que os móveis A e B possuem movimentos uniformes. O que significa isso? Que a velocidade não muda de valor, né? Que eles chamam aqui de velocidade escalar. E aí essas velocidades são iguais a
15 e 10. Perceba que ele falou valor absoluto. Quer dizer que ele não está levando em consideração sinal. Tá bom? O bom da velocidade relativa é isso. Eu não preciso me preocupar em colocar sinal negativo de velocidade. Não preciso. Tá certo? Sinal negativo de velocidade somente quando for preciso fazer a função horária da posição. E aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Você já nota, você já percebe aqui que o A ele vai alcançar o B. É ou não é? Claro que o A está com uma velocidade maior, ele está indo mais rápido, professor. Então o A ele vai alcançar o B. E a distância entre eles inicialmente está aqui, ó, 250 metros. E aí a gente vai utilizar a velocidade relativa para saber em quanto tempo que ele está pedindo na questão, ó. Certo, o A vai alcançar em B, mas em quanto tempo? Eu quero saber o tempo que o A vai demorar para alcançar o B. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou parar o B. Professor, eu paro sempre o que está com velocidade menor, é? É, né? Você vai parar aquele corpo que está com velocidade menor. Tá certo? Então, tudo se passa como se o B estivesse o quê? Parado. Como se o B estivesse parado. E o A? O B está parado. E o A, ele está com uma velocidade relativa. Velocidade relativa de quanto? Nesse caso aqui, ó, eu vou subtrair 15 menos 10. Quer dizer que o B está parado e o B está observando o A se aproximando com 5 metros por segundo. Então, o B vai ficar parado e o A vai andar toda essa distância de 250 metros em quanto tempo? Ou melhor, com que velocidade relativa? 5 metros por segundo. É como se o B tivesse parado e o A tivesse se aproximando do B com essa velocidade aqui de 5 metros por segundo. Beleza? E aí a gente utiliza aquela mesma expressãozinha da velocidade média, ó. Só que agora eu vou usar a velocidade relativa. É igual a ΔS, que é a distância, né? Isso aqui é ΔS, tá bom? Dividido pelo tempo, ó. Quem é a velocidade relativa? 5. A distância é 250. Vamos colocar aqui as unidades, tá bom? 5 quê? Metros por segundo. A distância, 250 metros. E aí o meu tempo, ΔT, ou simplesmente T, eu vou encontrar. Eu troco aqui, ó, 250 metros aqui, né? Eu posso fazer aqui meio pelos extremos aqui, eu vou multiplicar aqui, ó. Na realidade eu vou trocar, né? O ΔT ele sobe e esses 5 metros por segundo ele vai descer, né? Então vai ficar 250 metros. 250 metros. Eu queria colocar aqui a unidade em outra cor só para destacar e te mostrar como é que vai ficar a unidade final. E aqui vai ficar 5 metros por segundo. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou obter que 250 dividido por 5 vai dar 50 segundos. Porque aqui eu vou fazer, ó, metro dividido por metro por segundo. Lembra disso? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra disso? Aí cancela metro com metro. Sobra só o segundo. Belezinha? Então achei aí o meu tempo. Achei o meu tempo em segundos. Pronto, vamos fazer aí a questãozinha 12. Vamos fazer a 12. Mais uma vez, ele diz o seguinte: a figura representa as posições de dois móveis A e B no instante t igual a 0. Os móveis A e B possuem movimentos uniformes. Então, a gente ainda está trabalhando com movimento uniforme, que é aquele movimento que a velocidade não muda de valor. E aí, essas velocidades têm valores absolutos, 15 metros por segundo e 10 metros por segundo. Valores absolutos, já que a gente não está levando em consideração o
o sinal da velocidade. Veja só que o A está se deslocando para a direita com a velocidade de 15 metros por segundo. E o B está se deslocando para a esquerda com a velocidade de 10 metros por segundo. E a gente não tem necessidade de colocar o menos na velocidade. Por quê? Porque esse menos, ele simplesmente quer dizer que o móvel B ele está andando para a esquerda. E a gente já está, né? Isso já está sendo representado pela setinha aqui, ó. Então não precisa colocar o menos. Mas na função horária da posição, precisa colocar o menos. Aí na função horária, realmente, se a velocidade for negativa, você tem que colocar o menos da velocidade. Só na função horária. Mas quando a gente está falando de velocidade relativa, o mais legal é isso. A gente não precisa usar a função horária, entendeu? E aí ele quer saber, de novo aqui, quanto tempo o A e o B vão se encontrar. Quanto tempo o A e o B vão se encontrar. Sim, porque vai ter uma hora que se o A está indo para a direita e o B está vindo para a esquerda, vai ter uma hora aqui que eles vão se cruzar, né? Vai ter uma hora. Vamos supor que a metade é bem aqui. Vou chamar isso aqui de ponto M, que é a metade. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pessoal, vocês acham que esses móveis A e B, eles vão se chocar, eles vão se bater à esquerda do ponto M ou à direita do ponto M? Responde aí para mim. Esses móveis, eles vão se encontrar, eles vão se chocar, vão se bater. E aí, eles vão se encontrar à esquerda do ponto M, o ponto M é a metade aí desse percurso. Metade dos 250 metros, 125 metros. Eles vão se chocar à esquerda do ponto M ou à direita do ponto M? Bom, acertou aí quem disse a direita, né? Por quê, professor? Porque o A está mais rápido, né, do que o B. Então, obviamente, quando o ponto A, quando a bolinha A chegar na metade, o B ainda não tem chegado, né? Então eles vão se chocar à direita do ponto M. Mas vamos lá. Professor, vamos para o que interessa. Como é que calcula esse tempo aí? Eu vou usar a minha ferramenta poderosíssima, que é a velocidade relativa. Como é que eu calculo essa velocidade relativa? Eu vou fazer o que aqui, ó? Como eles têm sentidos opostos, tudo se passa como se o B tivesse parado. É como se o B tivesse parado e o A tivesse se aproximando com 25 metros por segundo. Essa aí é a velocidade relativa. É a velocidade do A em relação ao B. É como se o B tivesse parado e o A estivesse se aproximando do B com essa velocidade aqui, ó, 25 metros por segundo. E aí eu posso usar a minha expressãozinha aqui, ó, velocidade relativa. Velocidade relativa é igual o ΔS, né? Vamos colocar a distância, né? Distância relativa pelo tempo, né? Então, essa velocidade relativa ela vai ser 25. A minha distância relativa é de 250 metros. E aí eu acho meu tempo, né? Aí eu vou achar que meu tempo aqui vai ser 250 dividido por 25. Vai dar 10 segundos. Achei o tempo que o A vai demorar para encontrar o B. Esse tempo aqui é o tempo real, em qualquer situação. Mesmo na situação em que eu uso velocidade relativa ou não, esse é o tempo de encontro. Eles vão demorar 10 segundos. Por quê? Se eu não usasse velocidade relativa para calcular esse tempo, aí ia ser um pouquinho mais trabalhoso, porque eu ia ter que achar a função horária de A e achar a função horária de B, ia ter que igualar essas duas funções, resolver uma equação do primeiro grau para achar isso aqui. Então você não tem noção da mão de obra que seria. E aí é tranquilo, eu uso velocidade relativa, uso a expressãozinha que a gente já conhece, ó, velocidade, a distância pelo tempo, e eu encontro o tempo. Rapidamente eu faço isso, posso fazer isso até de cabeça. Certo aí? Tranquilo a questão 12. Então, aí nesse exemplo 4, a gente vai ter mais uma vez que um corpo vai alcançar o outro, a gente transforma essas velocidades aqui. Essa aqui vai ser 20 metros por segundo e aqui vai ser 15 metros por
segundo. E vamos usar a velocidade relativa para a gente descobrir o tempo de encontro, né? Velocidade relativa vai ser, aqui eu já posso até colocar direto, ó, que o meu tempo de encontro, tá? Vou colocar aqui meu ΔT, vai ser a distância entre os móveis dividido pela minha velocidade relativa. Tá certo? Já estou usando aqui direto. E aqui vai ficar, quanto é a distância? 500 metros. Quanto é a velocidade relativa? Aqui no caso, como eles têm mesmo sentido, eu vou subtrair, né? Vai ficar 20 menos 15, que vai dar 5 embaixo. 500 dividido por 5 vai dar 100 segundos. Já achei aí, já encontrei o meu tempo de encontro. Já achei meu tempo de encontro, 100 segundos. Lembrando que eu usei a mesma expressãozinha, tá bom, pessoal? A velocidade relativa é igual a distância pelo tempo. Eu só ajeitei e troquei isso aqui, ó. O t veio para cá e a velocidade relativa, tá? Desceu. Já achei o item A. E o item B? Você pode fazer direto, tranquilo, não tem problema. E aí no item B ele pergunta a distância real, ó. Qual é a distância? A que distância da posição inicial de A ocorrerá o encontro? Ele quer saber a distância que o A andou. Então, para você saber a distância real, você vai pegar a velocidade do A e multiplicar pelo tempo. Quanto é a velocidade do A? 20 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele anda 20 metros. Se ele andar 100 metros, então ele vai ter percorrido uma distância aí de 2.000 metros. Essa é a distância real que o corpo A andou. Que o corpo A percorreu, né? Belezinha? Show de bola, pessoal.